Olá, alunos e alunas de fenômenos eletromagnéticos, bem-vindos e bem-vindas à lição número 3 da semana de potencial elétrico. A bibliografia desta lição é a indicada nesse slide. Nesta aula, nosso objetivo é encontrar o potencial gerado por uma carga pontual. Essas cargas pontuais, elas geram campos radiais. Isso, como a gente já viu na semana anterior. Então, assim como vemos aqui, temos as superfícies equipotenciais de campo elétrico gerado pela carga pontual, que são cascas cilíndricas, ou nesse caso, em duas dimensões, anéis. Dessa maneira, para determinarmos o potencial, vamos começar com a expressão geral para a diferença de potencial, que é VB menos VA é igual à integral de menos a integral de A até B do campo elétrico produto escalar com o diferencial de deslocamento. Como a gente tem indicado aqui esse diferencial de deslocamento num ponto arbitrário entre ponto A e o ponto B. Então, vamos lembrar do campo elétrico gerado por uma partícula pontual, que é dado por Ke, constante de Coulomb, vezes Q, tudo dividido por R ao quadrado, ou seja, a distância a qual se encontra da partícula ao quadrado, multiplicado pelo versor R. Esse versor R, a gente olha nesta figura, como é para uma carga pontual. Esse versor R ele é direcionado radialmente para fora da carga, ok? Então, aqui estamos tratando de uma carga positiva, é claro. Se fosse negativa, ele apontaria para a carga, não para fora da carga. Mas nesse caso, a carga é positiva. Então, substituímos este valor de campo elétrico nesse produto EDS que a gente tem aqui. Então, tendo esse produto EDS com o campo elétrico sendo constante de Coulomb vezes a carga dividido por R ao quadrado vezes versor R, produto escalar com o vetor deslocamento ds. Com essa expressão agora, por produto escalar entre o campo elétrico e o diferencial de deslocamento, temos o seguinte produto, que é o versor R vezes o diferencial de deslocamento ds. Este produto vai ser dado então por ds cosseno θ, porque o módulo do versor R é 1. Então, acaba ficando sem esse termo aqui, porque multiplica por 1. Agora, esse ds cosseno θ, a gente precisa olhar um pouco mais em detalhes para essa região aqui do ponto arbitrário entre A e B. Ótimo. Então, nesse zoom aqui, o que nós podemos notar é que o ds cosseno θ, ele vai ser, na verdade, a projeção do ds no versor R, que vai ser dado, então, por este dr. Assim, então, o produto do campo elétrico, o produto escalar do campo elétrico com o deslocamento infinitesimal ds, fica como constante de Coulomb vezes a carga, dividido por distância ao quadrado, vezes o dr. Podemos agora voltar para a expressão da DDP, que é VB menos VA é igual à integral de A até B do campo elétrico, produto escalar, com o deslocamento infinitesimal ds, que a gente acabou de achar uma expressão para ele. Então, como a gente tem essa expressão, a gente substitui então na integral. Então, essa diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B fica como menos constante de Coulomb vezes a carga. Isso é a integral de A até B de dr dividido por R ao quadrado. Então, com o resultado dessa integral, nós caímos no seguinte. VB menos VA é igual a constante de Coulomb vezes a carga, vezes 1 dividido por R, agora de RA até RB. O nosso sinal negativo aqui foi cancelado com o resultado da integral, que também
trouxe um sinal negativo. Aplicando os limites de integração, então temos que a diferença de potencial é igual a constante Coulomb vezes a carga, vezes 1 dividido por RB, menos 1 dividido por RA. Ótimo. Temos uma expressão, então, para a diferença de potencial, que depende apenas da posição, da distância do ponto A até a partícula e a distância do ponto B até a partícula. Ou seja, não depende de nenhum ponto intermediário. O que isso significa? Significa que independe do caminho a diferença de potencial. E isso nos leva, então, a gente poder afirmar que o campo elétrico é conservativo. Lembra, na lição 1 dessa semana, a primeira coisa que a gente fala é que a força elétrica é conservativa. E com essa expressão aqui, a gente consegue também extrapolar para o campo elétrico ser conservativo. Ótimo! Então, agora seguimos com essa expressão e vamos usar a definição já feita na lição anterior de que o potencial é igual a zero em um ponto no infinito. Então, qual é a diferença de potencial? Ou seja, o potencial no ponto B, se eu estou trazendo a partícula de um ponto A que é no infinito. Então, basicamente, este VA aqui se zera. E a gente se preocupa apenas com o potencial no ponto B. Assim, então, o potencial será igual a constante Coulomb vezes a carga dividido pela distância deste ponto até a partícula. Então, pelo que podemos ver, na força a gente tinha dependência com 1 sobre R ao quadrado. Aqui nós temos uma dependência com 1 sobre R no potencial elétrico. É importante lembrar que o princípio da superposição ainda é válido. Ou seja, se tivermos uma coleção de N partículas pontuais, a gente basta somar a contribuição de cada uma para obter-se, então, o potencial elétrico total, que será dado, então, potencial elétrico total em um dado ponto do espaço, é dado pela constante Coulomb, vezes o somatório das cargas I dividido pelas distâncias I, ou seja, para cada carga, a gente divide a carga dela pela distância dela até o ponto que a gente tem interesse. E soma a contribuição de todas as partículas de I até N. Muito obrigado pela atenção, e era isso que eu tinha para falar nessa parte da lição. Até a próxima lição.